Este é o Hottest Place on Earth, o Desert of Lut, no Irã. Um território onde a NASA registrou mais de 71 graus Celsius na superfície, marcando a maior temperatura natural já medida no planeta. Aqui o calor não apenas alcança números extremos, ele ultrapassa os limites da endurance humana e transforma o ar em ondas de calor, como se o próprio deserto respirasse à vista de todos. Quando cheguei à borda de Lut, ainda dentro do veículo, o termômetro marcou 52 graus antes de travar e desligar. Cada respiração parecia entrar quente demais, e a sensação era de que o vento vinha de dentro de um forno industrial. Até as partes metálicas da mochila ficaram quentes o suficiente para queimar a pele em segundos. Não existe sombra, não existe água, não existe trégua neste lugar, descrito por pesquisadores como uma das regiões mais inacessíveis e hostis do planeta. Enquanto eu caminhava em direção às dunas escuras, percebi o horizonte se movendo como um líquido. As pedras brilhavam como se estivessem derretendo por dentro. Em um solo tão quente que pode deformar metal, cada passo parece uma decisão. Foi aí que algo chamou minha atenção. Uma lata velha começou a se mover sozinha no chão plano, empurrada apenas pela expansão do ar interno provocada pelo calor extremo. Ver isso pela primeira vez provoca fascínio e alerta. Nada aqui se comporta como deveria. No Desert of Lut, cada detalhe revela como a Terra reage quando é levada ao limite. E diante do calor mais extremo já registrado pela NASA, fica uma única pergunta. Você aceitaria continuar? Sabe quando você acha que já sentiu calor de verdade? Então, quando eu cheguei no Desert of Lut, percebi que nada do que eu conhecia chegava perto disso. É como se o próprio ar tivesse peso. Eu respirava e parecia que o ar vinha quente demais, como quando você abre o forno no meio do cozimento. E olha que isso começou antes mesmo de eu descer do carro. A primeira coisa que aconteceu foi a garrafa de água estalando. Do nada. Parecia que alguém estava apertando ela por dentro. Eu vi o plástico mudar de forma, como se estivesse derretendo devagar. A água ficou tão quente que parecia que tinha sido fervida ali dentro. Foi aí que eu pensei, meu Deus, como é que esse lugar existe? Aí eu desci, e juro pra você, o vento não refresca. Ele bate na pele e arde. É como se viesse direto de um secador de cabelo gigante na potência máxima. Até as partes metálicas da minha mochila ficaram quentes o bastante para queimar a mão. Bastou encostar rápido e já senti aquela fisgada. E enquanto eu caminhava, aconteceu outra coisa que eu não esqueço. Encontrei um pedacinho de metal na areia. Pequeno, parecia frio. Peguei com a ponta dos dedos e soltei na hora. Parecia que eu tinha tocado numa frigideira quente. A pele ficou vermelha em segundos. Aí me veio aquela frase do pesquisador. Lut não é quente. Lut reage. Agora eu entendi o que ele quis dizer. E teve mais uma. Enquanto eu passava perto de duas formações de pedra, ouvi um estalo muito seco. Sabe aquele som de gelo rachando? Igualzinho. Só que não tinha gelo. Não tinha nada para rachar, era o ar. O calor muda tão rápido em alguns pontos que o ar faz barulho. Na hora eu parei. É impossível não parar. E no meio de tudo isso, uma pergunta ficou martelando na minha cabeça. E talvez martelasse na sua também se estivesse aqui. Depois de sentir o ar queimar, a água ferver e até o silêncio estalar, você continuaria andando? Depois de um tempo andando no Desert of Lut, o calor deixa de ser uma sensação e vira um pensamento fixo dentro da cabeça. É como se cada passo lembrasse você de que está no lugar que a NASA classificou como Hottest Place on Earth. Eu tentei continuar falando com a câmera, mas percebi que estava demorando para formular frases. O calor começa a roubar raciocínio antes de roubar força. Alguns minutos atrás, tentei olhar o mapa térmico no celular. O aparelho ficou lento. Depois travou. E em menos de 30 segundos, apareceu o aviso de superaquecimento. Quando toquei na parte de trás, senti o metal queimando. Eu falei para a câmera, se o celular não aguenta esse clima, imagina o corpo humano. Tentei beber água. A água estava quente, não morna, quente de verdade. Cada gole parecia secar a garganta ainda mais rápido. O guia tinha avisado. Neste deserto, a água não refresca, ela só atrasa o calor. Enquanto eu caminhava, percebi que minha sombra estava diferente. Mais curta, tremida, como se estivesse derretendo junto comigo. Eu olhei para o chão e falei para a lente. Se até a sombra muda de forma, imagina o resto. Mais adiante ouvi um som de pequenas bolhas estourando. Achei que era algo atrás de mim, mas era o solo. O calor ativava fissuras que estalavam como se o deserto estivesse respirando. Tentei gravar um trecho caminhando. No meio da fala, a câmera desligou sozinha. Eu respirei fundo. Tentei ligar de novo. Nada. O cheiro de plástico quente subiu do equipamento. Eu olhei para o visor e falei, Lut não queima só a pele. Ele queima tempo.
Ele queima equipamento. Ele queima qualquer ideia de controle. A paisagem mudou. As dunas ficaram escuras. O horizonte se afastou. O ar parecia dobrado. Meu corpo ficou lento. Não era tontura forte. Era atraso de reflexo. Os estudiosos chamam isso de heat exhaustion. Eu chamo de aviso. Encontrei uma área tão clara que parecia gelo. Quando toquei com a ponta da bota, senti vibrações rápidas. O guia ouviu e disse: essa é a zona que passou de 70 graus no registro da NASA. Não fica muito tempo parado aqui. Quando fui falar com a câmera, ouvi minha própria voz. Diferente. Mais fraca. Como se estivesse vindo de alguém cansado demais. Foi aí que percebi que o calor não estava só do lado de fora. Ele estava entrando. E enquanto o ar tremia ao meu redor, a pergunta voltou. Se você começasse a sentir o calor afetar seus olhos, sua voz e seus passos, você aceitaria continuar entrando mais fundo no lugar mais quente da Terra? A gente estava seguindo em direção ao ponto onde a NASA registrou os 71 graus, o hotspot mais extremo do Desert of Lut. Era para ser um trecho rápido, coisa de 40 minutos. Mas no meio do caminho, o carro começou a perder força. O motor não falhou, só ficou fraco. Como se o ar quente estivesse entrando em tudo. O guia olhou para mim e disse baixinho: o calor daqui não perdoa, motor. Vamos ter que ir mais devagar. Eu lembro que virei para a câmera, ou melhor, virei como se estivesse falando com você e falei: se o carro parar aqui, a gente não volta a pé. E foi aí que veio o primeiro susto. O medidor de combustível despencou. Não fazia sentido. Tinha meia reserva antes de sair. O guia encostou no volante, respirou fundo e soltou. A evaporação aqui é absurda. Gasolina some mais rápido. Essa frase ficou ecoando. Extreme Heat Zone. Dangerous Conditions. Hottest Place on Earth. Tudo que eu tinha estudado antes virou real ali. Eu peguei o rádio para tentar contato com o apoio. E nada. Silêncio total. Nem chiado tinha. Se você estivesse aqui comigo agora, ia perceber que é nessa hora que o deserto muda o clima da gente também. A tensão subiu de um jeito que eu senti no estômago. Era muita coisa dando errado ao mesmo tempo. E aí veio a mini história que virou o dia. Apareceu um carro lá longe. Pequeno, branco, andando devagar. O guia falou: se deixarmos passar, não vemos mais ninguém hoje. A gente começou a acenar, gritar, levantar os braços. O carro não parou. O guia então acelerou o nosso Jeep, que já estava fraco, como se fosse a última tentativa. O motor reclamou. O painel ficou vermelho. E por segundos eu achei que os dois carros iam travar ali no meio do nada. Mas o motorista viu. Ele reduziu e encostou. Eu lembro da sensação de abrir a porta e sentir o vento quente bater no rosto. Nada refresca aqui. Scorching temperatures. Human endurance no limite. O motorista era um iraniano com uns 50 anos. Olhou pra gente e disse sorrindo: Lut sempre testa quem entra. Eles tinham galões extras. A gente tinha água extra. Fizemos uma troca rápida. Gasolina por água. E eu falei de novo pra você como se estivesse ali na minha frente. Se esse homem não aparece, não tem vídeo. Não tem volta. Com o tanque resolvido, seguimos para a região mais perigosa. A área conhecida por registrar as maiores surface, temperaturas já medidas na Terra. E foi ali que tudo mudou de novo. Uns 15 minutos depois, o celular no meu bolso começou a esquentar tanto que quase queimou a perna. Tirei rápido. A tela piscou. Apareceu um alerta que eu nunca tinha visto. E desligou na hora. A câmera do guia também desligou. O rádio, silêncio. Era como se o deserto estivesse coisa por coisa, peça por peça, desmontando tudo ao redor. E isso não é exagero. Isso é físico. Tem lógica. É ciência aplicada num ambiente onde nada foi feito para durar. A estrada sumiu. Virou areia. O guia bateu a mão no volante, respirou fundo e disse a frase que ninguém quer ouvir aqui. Daqui pra frente, é só a gente. Eu falei em voz baixa, como se fosse falando com você. Se você estivesse aqui, ia sentir que esse lugar quer provar alguma coisa para qualquer pessoa que entra. E esse foi o momento da virada. Porque não era mais uma viagem até um ponto quente. Era uma disputa silenciosa para chegar lá, antes que alguma coisa falhasse de novo. Quando a gente voltou para a estrada improvisada, ainda faltavam alguns quilômetros até o ponto, onde a NASA registrou o recorde de 71 graus. E foi nessa parte do caminho que o deserto ficou mais humano e muito mais estranho. Eu lembro que falei como se fosse para você, sentado no banco do passageiro. Agora eu entendo por que chamam isso aqui de zona inabitável. A primeira coisa inesperada foi um grupo à distância. Pequeno, 2 pessoas. Caminhando torto como se estivessem procurando algo no chão.
O guia desacelerou e disse: "Turistas? Isso é raro aqui." A gente se aproximou. Era um casal europeu. A mulher cambaleava. A perna dela estava coberta por um pano amarrado com fita adesiva e tinha sangue seco na lateral. O homem parecia desesperado, repetindo: "Water? Do you have water?" E é aqui que a cabeça trafa. Se você estivesse sentado comigo no carro, você faria o quê? Porque naquele momento fica claro: Hottest Place on Earth não é só número. É sobrevivência real. A gente parou. O guia entregou 2 garrafas. O homem tentou explicar rápido que tinham se perdido de um grupo maior. Saíram do trajeto principal e o GPS sumiu, derretendo a tela. Não foi ataque de animal nenhum. Foi calor. Extreme Heat faz isso com eletrônicos e com pessoas. A mulher olhou para mim com um olhar que eu não esqueço. Era mais medo do que dor. E a pergunta bateu forte: você daria carona para alguém no meio da zona mais quente da Terra? Sabendo que isso pode colocar todo mundo em risco se o combustível acabar? Foi isso que eu falei para a câmera. Para você. O guia hesitou. Nesse calor, peso extra no carro igual a consumo maior a risco maior. Mas deixar eles ali seria o fim deles. Entram. Mais rápido. Eles subiram. O ar dentro do carro ficou ainda mais denso. A mulher mal conseguia falar. A gente voltou para a rota, mas aí veio a segunda coisa estranha. No horizonte, um ponto preto se movendo. Devagar. Sozinho. Eu virei pro guia. Animal? Não, gente. Quando chegamos perto, era um homem andando com as mãos nos joelhos, como se tivesse corrido uma maratona. Ele levantou a cabeça devagar e disse com a voz quebrada: Please, help. 3 pessoas. Perdidas. No mesmo dia. No mesmo trecho. O guia olhou para mim com um olhar que eu não tinha visto nele ainda. Um medo silencioso. Lud não faz isso por acaso. Algo aconteceu aqui hoje. E eu falei com você como se você estivesse sentado ao meu lado. Você teria coragem de parar de novo? Ou deixaria passar para salvar o pouco de combustível que sobrou? A gente parou. O homem estava completamente desidratado. Não conseguia nem segurar a garrafa direito. Ele explicou que estava com um grupo maior, mas que se separaram. Ele tentou seguir em direção à estrada, mas acabou indo para o lado errado. E enquanto ele falava, algo começou a me incomodar. Ninguém daquela região tinha sinal. Extreme Heat Zone bloqueia a rádio. Scorching Temperatures causam falhas, mas 3 pessoas perdidas no mesmo dia. Isso não era coincidência. Eu perguntei ao guia: e o que está acontecendo hoje? A calor mudou. Hoje está mais agressivo. E aí veio a parte que mais parece roteiro, mas foi real. Quando seguimos, vimos, muito longe, um tipo de reflexo na areia. Uma luz, como se fosse metal. O guia disse: talvez o carro do grupo deles. Mas quando chegamos perto, não era. Era uma tenda improvisada, pequena, meio caída, com uma mochila aberta no chão. E dentro dela um papel. Apenas isso. Escrito à mão: não vá para o leste. Só isso. Nenhuma explicação. E eu falei baixinho, como se falasse com você. Se você encontra um aviso assim, perdido no lugar mais quente da Terra, você continua indo, ou você obedece. O guia fechou a mochila, olhou para mim e falou: se pararmos agora, não chegaremos antes do pico do calor. E se o motor desligar no caminho de volta, acaba tudo. Eu respirei fundo. Olhei para a câmera como se estivesse olhando para você. E falei: se você estivesse aqui, você aceitaria continuar? Quando a gente encontrou aquele bilhete dizendo para não seguir para o leste, o guia ficou parado olhando para a areia, como se estivesse tentando ouvir alguma coisa. Eu falei com ele baixinho, quase como se estivesse perguntando para você também: a gente volta? Ou continua? Ele demorou alguns segundos para responder. E com esse calor, segundos já são demais. A gente decidiu continuar, não porque era o mais seguro, mas porque estávamos perto demais para desistir. E, sinceramente, você também sentiria isso se estivesse comigo ali dentro do carro. Só que minutos depois, o deserto mostrou o que queria fazer com a gente. O celular desligou primeiro, sem aviso, sem travar. Só apagou. A câmera do guia desligou logo depois. O rádio ficou em silêncio. Não era superstição, era física pura. O calor começou a atingir níveis onde baterias simplesmente não funcionam mais. E mesmo sabendo disso, é diferente quando você vê acontecer com seus próprios olhos. A temperatura dentro do carro subiu tanto que o painel ficou quase intocável. A gente abriu as janelas para tentar respirar, mas o vento queimava ainda mais do que o ar parado. Eu falei como se estivesse falando direto com você. Se isso continuar, não tem volta.
O guia pediu para a gente reduzir a velocidade porque, com esse calor, pneu pode estourar só por dilatação. E aí veio o momento que eu não esqueço. O carro começou a perder força. Não era pane, não era combustível. Era o motor sofrendo com o extreme heat. E por alguns segundos eu achei que a gente ia parar ali, no meio da zona mais quente da Terra. Eu olhei pela janela e vi o ar tremendo. Vi as dunas se mexendo como ondas. E por um instante eu juro que achei que estava vendo coisas. Essa é a parte onde o deserto faz você questionar a própria percepção. Eu lembro de ter falado quase como um aviso. Se o motor morrer aqui, não tem resgate. O guia abriu a porta, desceu e pediu para esperar. Ele colocou a mão perto do chão e puxou na hora. Queimou sem encostar. E ele só disse: "Temos poucos minutos antes disso piorar." E eu pensei em você de novo. Se você estivesse sentado no banco do passageiro, olhando tudo isso acontecer, você continuaria andando para frente ou voltaria correndo? Mas teve mais uma coisa. Quando a gente finalmente chegou ao ponto onde a NASA registrou os 71 graus, foi como entrar numa bolha. Não tinha vento, não tinha som, não tinha nada. O guia falou que esse ponto era chamado por alguns de zona morta, não por superstição, mas porque nada ali resiste muito tempo. E enquanto eu observava aquele lugar, sentia algo que não estava em nenhum relatório científico. A sensação de que a própria Terra estava dizendo: "Não chegue mais perto." Eu desci do carro devagar. Cada passo parecia errado. O chão parecia pulsar. E mesmo sabendo que era só calor extremo, eu confesso que senti uma presença. Não sobrenatural, humana, como se cada pessoa que passou por ali tivesse deixado um aviso silencioso. Eu gravei olhando direto para a câmera, mas, na verdade, era como se eu estivesse falando com você. Esse é o hottest place on Earth. Não é só temperatura. É limite, é risco, é decisão. E aí veio a pergunta que encerrou tudo. A pergunta que eu quero que fique com você até o próximo vídeo. Porque isso aqui não é só sobre o deserto. É sobre como a gente reage quando o mundo coloca a gente diante do extremo. Se você estivesse aqui comigo, no ponto mais quente já registrado pela NASA, com o motor quase falhando, o vento queimando e o mundo inteiro tremendo na sua frente, você ainda aceitaria continuar, sabendo o que o calor esconde?